o nosso mundo cai? Nós somos um mundo que está sujeito a desabar dentro de certas circunstâncias que envolvem as nossas relações afetivas, interpessoais. Não é? E podemos dizer que ninguém chega à nossa idade sem ter passado, de algum modo, por perdas que nos fazem, de certo modo, morrer e renascer desta, vamos dizer, exposição à dor e à fragilidade. Nós só nos reconhecemos graças a objetos, a seres amados a que estamos ligados, e a perda de um ser amado significa, portanto, um abalo de nós mesmos, um abalo profundo. Essas ilusões, que nós temos expectativas que se realizem e que elas acabam não acontecendo e elas desmoronam sobre nós. O que nós vamos fazer disso depois da perda de uma ilusão? Uma desilusão é ela mesma uma experiência da qual temos que nos recompor e nos reconstituir. Que a morte, ela é a desilusão absoluta, quer dizer, é o fim das ilusões. Quer dizer, a morte não é o fim da vida. A morte é aquilo que desacredita inteiramente a vida. É como se tudo passasse a perder sentido, porque se a destinação última é a morte, isso não significa um sentido para a vida, mas é o que priva a vida de sentido. Então, para compensar afetivamente essa intolerabilidade de nós enfrentarmos o nada, o não sentido das coisas, então o homem inventa as religiões, que criam um além, criam uma outra vida para poder se compensar, não é, de uma ideia de um fim último das coisas. Isso é intolerável do ponto de vista afetivo. O medo da perda foi descrito por Freud como instinto de morte. Instinto de morte. Às vezes o nosso medo de perder a coisa querida, a coisa desejada, é tão grande que isto nos aproxima da nossa própria morte. Tá? Então, isso faz com que nós, os humanos, em todas as épocas, nós fiquemos extremamente abalados com a possibilidade da perda, e às vezes nós, no egoísmo sádico, nós até dizemos que preferimos que nós morrêssemos ao invés do nosso amado, do nosso filho, do nosso esposo, da nossa esposa, não é? Deixando para eles a dor. Já não se morre mais em casa. A morte tornou-se uma propriedade da medicina. Passa a ser um ato solitário, ele e as máquinas, longe do calor humano, familiar, longe dos amigos, sozinho, isolado. Na Idade Média, na sociedade ocidental de épocas passadas, ao contrário, a morte era um evento público. Morria-se em público, morria-se cercado por parentes, morria-se cercado por pessoas, ouviam-se as últimas palavras dos mortos, mas pouco a pouco a morte foi se tornando um evento privado, um evento secreto, um evento quase obsceno, que tem que ser escondido. Não vemos a morte foi invisibilizada. O verdadeiro drama do Ocidente na modernidade e na pós-modernidade, será que não estaria em parte ligado à negação da morte, à ocultação do verdadeiro senso dos ritos funerários, na dessacralização dos lugares que repousam precisamente os defuntos? No caso indígena, não há nenhum interesse em esconder a morte, não há nenhuma medo da morte nesse sentido, né? Repugnância da morte enquanto tal, mas há sem dúvida um medo dos mortos, né? Isso porque a morte coloca imediatamente no horizonte dos seres humanos, para os índios, o que a gente poderia chamar do aspecto não humano dos humanos. A morte, isto é, a transformação dos vivos em mortos, coloca de uma maneira muito dramática para os índios o fato de que os humanos se transformam em algo que não é humano, né, após a morte. E os mortos são perigosos porque eles nos atraem, eles nos fazem pensar neles. Arriscam a produzir em nós uma separação interna a nós, entre a nossa alma e nosso corpo, um estado de melancolia, precisamente, que arrisca de nos
fazer morrer, segui-los. E isso tem que ser combatido. E tudo tem que ser feito, toda a máquina, digamos, social, do sistema funerário, do sistema ritual indígena, que envolve a morte, é uma máquina de proteção dos vivos contra os mortos. Porque os mortos atraem os vivos para o lado da morte. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. A gente morre porque a morte é indiferente ao fato que a gente morra. Eu tenho um tio que não morre nunca. Ele disse, mas e eu vou dar tempo lá? Menino, a gente morre porque a gente dá chance. Não, não. Mas tio Carlos, 93 anos, que lindo, né? Meu pai morreu com 60 anos. Mas teu pai o tempo todo, ele deu chance à morte. Comigo ela não tem chance, não. A singularidade é a capacidade que tem cada um de nós de inventar a vida ali onde tudo parece ser desastre. Ali onde tudo parece nos apresentar a morte como fatalidade. Nossa singularidade é fazer da morte um acontecimento e não um fato. Um acontecimento, portanto, abertura para novas criações, abertura para novas possibilidades, aberturas também para um luto, abertura também para uma saudade, abertura também para um vale de lágrimas, mas que essa saudade, esse vale de lágrimas não possa, em absoluto, nos prender no culto da própria morte. A lágrima tem que acontecer. O luto precisa acontecer. Mas a maior homenagem que eu posso prestar, que eu posso fazer a meu filho, a minha amante, a minha mãe, a meu pai, a meu melhor amigo, a maior homenagem, se homenagem precisam os mortos, mas vamos falar nós, do nosso lugar, seria realmente não cultuar a morte do outro como sendo a minha morte. A morte não tem absolutamente sentido em si. Sabe por que ela é cruel? Porque ela é cega. Ela é cega.